Vamos juntos elevar a nossa mente a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, que nos dê equilíbrio, segurança e amor para a assimilação de mais desse encontro, de mais dessa aula. Que o grande Senhor, amor de Deus, seja branca, nosso Pai, nossa mãe Yara, nossa mãe Mangá, nossa mãe Padre Senhor, que além de Cristo Jesus, que contracede em cada um de nós. Jesus, divino e amado Mestre, disseste, Jesus, de que quando desse duas ou mais pessoas, elas que teu santo nome tu estaria entre elas em espírito e verdade. Confiante no teu amor e na tua misericórdia, Senhor. Aqui nos encontramos humildemente e te pedimos que nos envolva no teu santo manto sagrado. Pai nosso que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, se nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque só livre a luz eterna, a luz da glória do Reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, debaixo desta branca de manhã, da corrente indiana do espaço e da floresta branca do Oriente Maior, com a permissão dos mentores responsáveis por esse curso de século, especialmente por esta quarta aula de hoje, eu que aguardo meu mestre luz, da palavra de consagração, povo da nação, adjunto do Iatã, com a caída de ouro do herdeiro, triadar pálio, sendo morraio a adjuração, Arcano Rama 2000, mestre Pedro, presidente do Amanhecer de Brasília e de Padre Bernardo de Goiás, correspondentes de ouro. Na lua deste amanhecer, tenho meu Deus o ministro Batalá, que me rege e guarda do caminho desta jornada. Eu, representante do primeiro cavaleiro da nossa rosa, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Sob o reino de Jurema, estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio, em mim de Jesus. Desde que as forças se deslocam até o meu plexo. Sou um cavaleiro grande, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da nossa Paulus Verde Ranier, / reino central do torrente, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me deu cavaleiro do tornador, partilhei os três reinos de minha natureza com /0. No meu terceiro século, no quinto ciclo iniciático, seguirei sempre com /0, /X, / Cristo Jesus, só Deus. Eu, primeiro cavaleiro da nossa rosa, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e do grande Senhor de Deus. Sinto a paixão que vem na sintonia do transcendental vários vezes. Hoje é tudo a grandeza de afinação, os encantos dos manifestos, a grandeza de amor, que era mestre, primeiro cavaleiro da lançarinha central, que em seu poder traduziu para nós. Portanto, muito meu canto, na sintonia do povo de Cajueira, das Terreiras de Iemanjá, o canto iniciado do meu amor, do nosso amor incondicional, ninfas encantadas pelo reino central, barras do ar Cristo Jesus, salve Deus. O grandeza infinita, primeiro cavaleiro da lança rosa, de nosso Senhor Jesus Cristo, invoco teu santo nome, na força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Eis a bandeira rosa do Santo Evangelho. Eis o poder único e universal,
Proteja-me, Senhor, na conduta doutrinária dos servos de Jeová, protegendo-nos do mal, em Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos e meus mestres. Desculpe já de início a nosso linguajar, a nossa maneira de ser, mas tenho certeza de uma coisa, não vou inventar nada, e sim tentar explicar para os senhores o roteiro de hoje. Então, primeiro aqui é sobre conduta doutrinária. Não poderia ser diferente, mesmo porque sem essa conduta não há missão, não temos realmente o que fazer. Quando se fala em conduta doutrinária, se imagina assim, não, eu sou um bom médico, me comporto bem desse uniforme, estou trabalhando, muito bem, é por aí mesmo. Mas nós temos que lembrar de que essa conduta parte lá da nossa intimidade, lá do nosso lar, da nossa família, daqueles que nos servem, e por que não dizer aqui dentro também. Então a conduta doutrinária é a base principal dessa doutrina. Para falar em conduta doutrinária, eu preciso falar também da humildade tão falada, desculpa a minha modéstia, mas tão falada e tão pouca praticada. Precisamos nos imbuir dessa responsabilidade. Humildade. Essa palavra tem que se tornar cada momento, cada dia, cada vez mais forte dentro de nós. Não há conduta doutrinária sem humildade. Não há caminho para essa tribo, para essa família de Pai César Branca, que não seja por esses meios práticos o alcance de tudo e de todos. Para falar em conduta doutrinária, nós precisamos falar também de humildade, tolerância. Tolerância. É fácil falar. Mas é preciso que nós aprendemos também a provar a nós mesmos de que essa tolerância existe e seja verdadeira. Só um pequeno exemplo. O pai ou a mãe de uma grande família pode dizer assim, eu sou assim mesmo, e o resto que me aguenta, que me suporta dessa maneira. E comprovadamente, senhores e senhoras sabem que isso também não funciona. Tolerância é aceitar, em primeiro lugar, aceitar as pessoas vivas e mortas, aceitar as situações de N maneiras, do jeito que elas são. Ou seja, a tolerância é algo que faz de você para com os demais. Não espere do filho, nem da sua mãe, nem do seu companheiro e nem de ninguém, mesmo porque ela não virá. Tem que nascer de você. Tem que nascer de nós, médicos dessa corrente. Consciente, pode sim ser tolerante. O resultado de tudo isso é uma conduta doutrinária. É um bom comportamento. Como eu disse, ela começa lá em nossos lares, em nossas vidas, em nossas famílias, naqueles que nos servem. Quando se é humilde, quando se é tolerante, sem nenhum milagre, nasce dentro de cada um uma força grandiosa, chama-se amor. Ninguém ama sem ser tolerante. Ninguém ama sem ser humilde. Sabemos, inclusive, distinguir as maneiras. Humildade é uma coisa e humilhação é outra. Tem ensinamentos que dizem que quando Jesus disse, melhor dizer, que quando levasse um tapa na face, virá até a outra face, para bater também.
Eu ainda não conheço, nunca ouvi falar que ninguém, depois de Jesus Cristo, fizesse tal coisa. Talvez nós não entendemos quando ele disse, quando ele falou para virar outra face. Quem bate, geralmente é o ódio, é a raiva. Eu também não conheço nada a respeito de que se o mal fosse corrigido com outro mal. Tenho certeza de que quando Jesus trouxe esse ensinamento, não era para ele não, era para nós, era para mim, era para você, era para todos nós. Quando alguém, se por acaso, bater na sua face, seja humilde, seja tolerante. Tenha amor. Para que fique claro, quem bate é o ódio, é a raiva, é o negativo. Então, meu irmão, minha irmã, mostre o positivo. Como dizia sabiamente a nossa mãe clarividente Tia Neide, salve Deus, custe o que custar, temos que evitar o mal e fazer o bem. Não vamos nos enganar de que se levarmos um tapa na face, vamos ver, entregar também a outra. Porque estamos encarnados. Isso pode até acontecer se o cara for muito forte, for muito alto, não ter tempo para gente correr, ou coisa mais ou menos parecida. Então, eu certeza o seguinte, se você realmente é humilde, se você realmente é tolerante, você ama. E quem ama, não rebate o mal com o outro mal. Tem sempre uma palavrinha amiga, assim como nós recebemos dos nossas entidades, dos nossos pretos velhos, dos nossos mentores que nos ajudam e nos protegem nessa doutrina. Conduta doutrinária é exatamente o que os senhores e a senhora conhecem, um bom comportamento. Nós estamos precisando, nós todos estamos, a corrente em geral. Nós perdemos ou deixamos de ganhar, talvez, coisas importantes, como o direito de uma mediunização, o direito de uma sintonia perfeita com os mundos do céu, ou dos planos espirituais, como queiram chamar. Daí a grande oportunidade, meus irmãos. Daí o grande momento, que sejamos humildes e tolerantes, e amamos verdadeiramente. Porque amar o que é belo, o que é bonito, o que é agradável, é fácil. Nós estamos falando do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Pai Santa Branca, do amor de Dia Negra, aquele amor que quanto mais você ama, se alguém levou vantagem, você mesmo. Então, sejamos verdadeiros jaguares, dos quais o Pai Santa Branca e a espiritualidade espera de nós. Está aí um acontecimento grandioso. Está aí o curso de sétimo, onde a gente pode tirar dúvidas. Talvez os senhores e as senhoras já sabem de tudo que vai ser dito aqui. Procure relembrar. Com paciência, porque não desejo tolerância, com amor, com humildade. Tudo seja top. Salve Deus. Tudo é cego. Aqui tem um pequeno exemplo. Quando assumimos o compromisso de embarcar nesta viagem, viemos equipados do bem. Assumimos o compromisso para o reajuste de um tempo, o qual não estamos obrigados a assumir. Porém, tão logo chegamos, pagamos centimo por centimo do que prometemos. Então veja se é possível se fazer, cumprindo o que está escrito aqui,
sem essa humildade, sem essa conduta, sem esse amor, sem esse respeito. O roteiro nos traz um outro assunto importante: o karma. O karma. De qualquer sorte, o karma também é uma bênção de Deus. Porque se nós não tivermos esse karma que temos, essas dificuldades, essa luta pela vida, pela melhoria, muitas vezes não dá certo, continue tentando. Porque dessa vez, Deus, como sempre, bom, e dessa vez Ele foi maravilhoso. Além de nos dar a vida, nos deu também o nosso karma. O karma é nada mais e nada menos do que aquilo que nós cometemos no passado. E como não poderia ser diferente, foi escrito pelos nossos mentores e foi pregado em nossas costas, onde você não pode ver. Mas não é só o livro-arbítrio que a gente não pode ver. Veja bem, você tem um exemplo bem claro para a gente entender melhor. Você tem duas orelhas. Dá para pegar, dá para sentir. Agora, para você ver essas orelhas, você tem que usar um artifício qualquer. Ou seja, um espelho, ou coisa mais ou menos parecida. Então, ele pergunta aqui também o que é a lei de causa e efeito. Eu acho que elas estão juntas. O karma e a lei de causa e efeito. Dessa vez, nessa encarnação, como disse, Deus foi maravilhoso, continua sendo maravilhoso, nunca castigando ninguém, e deixando que nós, nos dando liberdade, inclusive, de nós mesmos pagar o que devemos. Por isso que, além da vida, da encarnação, Ele nos deu também essa coisa grandiosa que chama mediunidade. Mediunidade. Nos conhecendo melhor do que nós mesmos. Nossos mentores, junto ao grande semelhante de Deus, as entidades que nos acompanham, que nos ajudam e nos protegem, nos trouxe para nosso lugar certo, onde você pode trabalhar em benefício de você mesmo. Você já tem a vida, você já tem a mediunidade, dentro de uma conduta doutrinária exemplar, dentro de uma humildade, de uma tolerância muito grande, dentro do amor incondicional dos nossos queridos e abnegados pretos velhos de Deus, tudo isso poderá ser resolvido. E Ele foi mais além de nos dar a vida, a mediunidade, da qual nós desenvolvemos e colocamos em benefício de nós mesmos, ainda nos trouxe aqui, só para brilhantar o nosso assunto, a prisão dessa corrente. Quando se acredita que ali, como diz o Pai Santa Branca, será prescribido os seus restos kármicos. Então, meus irmãos, meus mestres, minhas irmãs, hoje juntos, Mestre Sol, Mestre Lua, Ajanã, Nipa-Sol, está aí a grande oportunidade que estamos tendo. Participando das coisas simples, sem nenhum mistério, sem nenhuma adivinhação, mas com muita humildade, com muita tolerância e com muito amor, com certeza, nesta encarnação. Aqueles que melhor se conduziram, aqueles que melhor aproveitar da grandeza que foi colocada à sua frente, ou seja, desta doutrina, desse sistema. Você tem sim, ou temos, melhor dizendo, condição de corrigir muitos erros do passado. E não poderia ser diferente, temos que ter o nosso karma. E falou ali, não pagará centil por centil. Mas ele viu mesmo que
nos permitiu lutar, também nos permite força, equilíbrio, segurança, carinho, respeito por tudo e por todos, que aí sim se completa a nossa missão. Aquele que quer saber sobre o planeta Terra, como é visto pela espiritualidade, esse planeta, com certeza, meus mestres e meus irmãos, pela espiritualidade é visto com muita esperança. Com muita esperança mesmo, que aqui você se encontre, que aqui você se realize, que aqui você viva a verdadeira vida, com dignidade, com sabedoria, com inteligência e com muito amor. Eu lembro muito bem dos nossos 20 e tantos anos atrás, em que a gente tinha a sorte, a grande sorte e o grande prazer de receber, através de nossa mãe clarividente Tia Neiva, na sua maioria das vezes, as coisas vinham através do pai Santa Branca, do pai João, do mãe Yara, de mãe Emanjá e quantos outros. Por falar em mãe Yara, é importante lembrar de que hoje, 8 de dezembro, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, a Pará. Se o coordenador permite, eu gostaria de uma salva de palmas para essa mulher mais imaculada de todas e devemos obediência às leis físicas, leis do dom? Sim, devemos. Se nós vamos viver essa obediência conviva dentro de nós, não há realização. Não há realização porque não há humildade, não há tolerância e não há nenhum amor. Então, das leis dos nossos governantes, que tem o destino da nossa pátria em suas mãos, do nosso Estado, do nosso município, da nossa... Por mim, todos têm, devemos obediência a todos eles. Obediência é uma coisa. Obediência vem através do que os senhores e as senhoras muito bem conhecem. Do respeito, do carinho, do zelo, de tudo que é bom. Então, por exemplo, nós não somos políticos. Nem por isso nós vamos deixar de votar. E eu me sinto bem de falar nisso, porque eu não vi nenhum jaguar. Conheço alguns que já se candidataram, mas nunca vi falar que alguém foi ali. Então eu tenho tempo. O ano que vem já é o ano político. Que seja para os políticos, para nós do Vale do Amanhecer, para nós filhos de Pai Santa Branca, para nós espíritos espartanos. É o nosso trabalho. É manter a lei do auxílio, a lei em dia. É participar dessa corrente, de tudo que ela pode me oferecer, sem superstição, sem crendice, com muita sabedoria, com muita inteligência, com muito respeito. Não vamos deixar que nos tornamos aquilo que a língua não queria. Salve Deus. Ela tem o maior cuidado para não nos tornarmos como místico, aquilo que você aperta, o botão já está funcionando. Por isso, mais uma vez,
dentro dessa conduta doutrinária, dentro dessa humildade, dentro desse amor, que lhe é peculiar, tenho certeza disso, porque aqueles que não é humilde, que não são tolerantes e que não amam, tenho certeza de uma coisa: não será convidado a participar dessa doutrina. Eu já vi algo mais ou menos parecido. Que fique para trás os covardes. Que fique para trás quem não poderá. Dentro dos que nós recebemos, é realmente lamentável. Porque esta doutrina é exatamente dos humildes, dos pobres, dos doentes, dos cegos, dos aleijados e daí por diante. Para que nós sejamos verdadeiramente, não podemos dispensar essa grande oportunidade de ajudar os fracos. Que não vai fique para trás, não. Que sejamos suficientemente capazes de dar uma mão para que ele fique de pé. Assim como a criança quando nasce. Tudo ele precisa da mão. Aí começa a se arrastar, depois ele fica em pé, a mãe deve dar o dedo, põe o pé, deixa aquela muda passar. E é assim que tem que ser, que deve ser, melhor dizer, nós dessa coroa. Nós que somos a esperança do mundo, nós que somos livrados pelo todo o planeta, físico e eterno. Salve Deus. A Terra passará por uma grande transformação neste final de ciclo. A Terra está se transformando, segundo os nossos ensinamentos, mais ou menos do ano de 1960 para cá. Os senhores e senhoras sabem e conhecem muito bem isso. Existia um plano divino elaborado pelos mentores, pela espiritualidade maior, de que até o ano 2000 encarnasse o máximo de espírito possível. Mas então, segundo os nossos ensinamentos, entra em sintonia o Vale da Sombra. O que ele fez? Inventou a pílula. Imagine os senhores e senhoras quantos espíritos deixaram de encarnar, ou não puderam encarnar. Então a mudança já vem de lá, de muito longe. Para nós, não sei se eu vou contradizer o que já foi dito, mas o terceiro milênio não começou no ano 2000. Para nós de agora, ele começou em 1985. Ou seja, nós já estamos há 20 anos no terceiro milênio. Para a ciência, tem 5. Para nós, cientistas dos espíritos, que somos nós, médios deste amanhecer. Para nós, cientistas dos espíritos, nós no terceiro milênio começamos em 1985. Então a gente tem que estar atento a tudo e a todos. Essa transformação será física ou etérica? Eu acho, não tenho certeza, é físico e é etérico. Por exemplo, há pouco dia nós estávamos vendo aqui pela televisão o sul do nosso país se acabando em grande parte com gelo, o norte com a seca. Isso sem falar
a camada de ozônio, que para nós é o neutro. Então, a mudança é completa. Tanto na terra quanto no céu. Nos planos espirituais. Como está sendo previsto esta transformação? Já vem dizendo, ela é grandiosa e que se torna cada vez mais grandiosa dentro dos homens. Quando eu falo em homem, eu falo nas pessoas. A maior transformação, está vendo aí, tornado, uma série de acontecimentos aí, morte de carne massa, amarrando geralmente no rosto, explodindo. O homem que tem que se transformar. O homem que tem que trazer as coisas boas para esse planeta. Esse planeta realmente é importante. Como disse no início, a espiritualidade pergunta desse plano físico, da Terra. Porque aqui você vê, aqui você ouve, você participa, você pega, você sente. E como disse da coisa, a gente tem essa sorte grande de estar nesse planeta. Nós estamos no terceiro plano. Muitos pedem para morrer, achando que vai no primeiro, e termina ficando no terceiro, que é aqui na Terra. Então, mais uma prova de que realmente nós precisamos ser verdadeiros em todos os sentidos. Na hora da nossa incorporação, na hora da nossa doutrina, na hora das nossas preces, na hora dos nossos trabalhos, precisamos ser verdadeiros. Que é só o que falta para o homem. Do momento que ele se conhece, ele se cura, ele se equilibra, ele modifica, porque é realmente diferente. E nós, do Vosso Amanhecer, dessa doutrina, nós a corrente indiana do espaço, que é formada por nós, por todos nós encarnados, corrente indiana do espaço, corrente branca do Oriente Maior. Nós formamos a corrente indiana do espaço, junto às correntes brancas do Oriente Maior. Aí entra aqui na gente só os senhores e senhoras conhecem, deveria ser no bom sentido, no sentido de realmente orgulhosos de fazer os nossos trabalhos, de fazer com que isso se realize, a cura do cego, do mundo, nos incompreendido. E você, meu mestre, você, meu irmão, seu mestre Jaguar, você, espírito espartano, você tem condições, sim, de fazer tudo isso dentro dessa conduta da qual o Mestre Branca nos recomenda. Com certeza, meus irmãos e meus mestres, depende não tanto só do seu mentor, ou do Pai Santa Branca, ou dos trigos, ou do Guarda Música, ou dos pretos velhos do Caboclo. Depende de você. Depende exclusivamente de você. Tudo está pronto. A mesa está posta, segundo nossa mãe, claramente nos dizia de arriba. Só por isso. Use para o bem. Use todas as suas forças, todo o seu equilíbrio, a sua inteligência, o seu respeito, o seu amor, para o bem. Se alguém não entrar com isso, com certeza, meu irmão, é você. Falando em correto, somos todos nós juntos, em um pensamento firme, em um respeito às leis das determinações que a corrente nos traz,
Por que não falar também da nossa hierarquia, dos trinos, dos adjuntos e todos nós? Que é um assunto bastante importante também. Não poderia, de jeito nenhum, pode estar certo disso, alguém ter um adjunto sem sétimo rango. Tem alguns adjuntos que são arautos, mas mesmo para ser arauto foi preciso que formasse outros povos, outros adjuntos, para que eles pudessem ser arautos. Então a gente precisa entender isso dentro da simplicidade de cada um, dentro do respeito, da humildade, da tolerância, do amor, de muita confiança. Você é a peça mais importante em todo o sistema. Você é o guiado mais necessário nessa missão simétrica segundo o Pai Sagrado. É o mestre jaguar, é o espírito espartano, é o espírito desbravador, que sempre somos convidados, trazidos por nossos mentores em ocasiões igual nós estamos vivendo. Está, meus irmãos e meus mestres, preparados há 2.500 anos para frente. Já nos dá o direito de não incorporar conduta. Já nos dá o direito de fazer uma entrega com consciência, com sabedoria, com inteligência e confiança em primeiro lugar. Não depende nem tanto de tanta técnica ou coisas mais ou menos parecidas. A maior técnica aqui, nessa corrente, é você. É a sua simplicidade. É a sua maneira de ser. Isso que vale. Isso é o que importa. Dentro de uma conduta da qual já temos. Tentando melhorar de acordo com nós mesmos. Com certeza, meus irmãos e meus mestres, é o guiado mais necessário para que nós concluímos a nossa missão. E tenha certeza de uma coisa: o mundo está aos vossos pés. O mundo está aos vossos pés. Então, trabalhe, meu irmão. Trabalhe incessantemente, como diz o Pai Sagrado. Ajude os pobres. Quando eu falo em pobreza, nesse momento, eu não estou falando em comida, roupa para vestir, mora debaixo da ponta, está debaixo de uma árvore, não importa. Ajude aquele que não tem onde ficar. Aquele que já morreu nem sabe se morreu. Aquele que ainda não tem consciência nenhuma. Cabe a você, com a sua humildade, com a sua tolerância, com o seu amor, cada todo nós, fazer com que esse pobre, se é que pode te dar uma mão, seja firme, se fortaleça, se reconheça, se respeite, se ame e possa se evoluir. Esse é o caminho da evolução. Então nós estamos à disposição exatamente daqueles que não podem, daqueles que não andam, daqueles que não enxergam, daqueles que não veem. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Veja como é indispensável, eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Veja como é indispensável a humildade. Veja como é importante a tolerância. O resultado de quem é humilde, de quem é tolerante, você já sabe. É o amor. É o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor de Pai Dessa Branca. É o amor de nossos mentores espirituais. É o amor de nossa Mãe Clarividente, Agra, Cristo Jesus Tia Livre. Está difícil para nós? Tá. Até certo ponto. Não ao ponto de reclamar, ou de chiar, ou de qualquer coisa. Porque ela deixou tudo pronto. Não tem mais nada a fazer. Quantas vezes nós ouvimos de dia dizer para nós, meus filhos, não se preocupem.
Se você conseguir assimilar em 300 anos, 10% dessa doutrina já está muito bom. Então, como é que nós vamos assimilar? Trabalhando, ajudando, protegendo, amando e respeitando. Sendo simples, como é simples, eu achava de área. Como é simples, os nossos presbíteros. Como é simples, a nossa identidade. Espíritos de hierarquias grandiosas, como o Pai João, Pai Zé Pedro, Pai Joaquim da Dama e quantos outros. Chega ali, por amor a você, por amor ao próximo, por amor a esta corrente, por amor a esta humanidade, ali, ele incorpora com aquela fala sotaque brejeiro, dizendo uma das coisas mais lindas que eu já ouvi nessa doutrina. São de Deus e Filho. É assim que eles nos recebem. Porque são simples, porque são humildes, porque são tolerantes e porque amam. Ainda não vamos chegar a ter um preço velho, um desses preços velhos. Mas tenha certeza de uma coisa. Você poderá, você mesmo, se tornar um cavaleiro de Oxóssi. Depende só de você. Lembra muito bem disso e não pode deixar de falar. O Nestor é o mestre Araquém, do qual, nesta corrente, não surgirá por esses 300 anos, pode fazer por isso, um outro Nestor. Porque ele foi o único e exclusivo. Nos deixou ser, mas o que ele fez está registrado para sempre. Pode estar certo disso. E uma coisa importante também que acontece nessa doutrina, nesse sistema, é que ninguém substitui ninguém. Essa ideia de hoje é possível por outro, não existe. Na nossa contagem não foi nos ensinado isso. Acabou a noção do Nestor, entre a do Manel, do Joaquim, do Pedro. Cada um tem a sua parte, o seu trabalho e a sua missão. São pessoas que nós não podemos esquecer mais nunca. Tia Leiva, Mário Sá, primeiro mestre Sol Brito do Mochilo, primeiro mestre Jaguar, Trigora aqui. Nós nascemos deles. Tia Leiva nos criou até um certo ponto e nos passou para esses dois grandiosos mestres, Mário Sá e Nestor. Então, fazendo o trabalho, abrindo uma corrente e não invocar esses poderes, eu acho que é perfeito. É como você tirasse da abertura da corrente mestre ali o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uma comparação para que nós entendamos. Claro que nós não vamos ser o Cristo, não vai. O Senhor sabe, Jesus de Nazaré é o seu nome. Cristo, o Senhor que estudar, que conhece melhor que eu, Cristo quer dizer sofrimento. Se não tivesse sido pregado na cruz, não seria Cristo. Não seria. Jesus de Nazaré é o seu nome. Jesus Cristo, porque Cristo quer dizer sofrimento. Como está previsto essa transformação? Olha, nem os grandes sábios sabem como está previsto. E para nós outros aqui,
Acho que nós não devemos nos preocupar com isso. Essa transformação, com certeza, é feita por quem criou. Quem criou esse universo, quem criou esse mundo, tem mais do que o direito de fazer as suas transformações. É bom que ficamos atentos. É bom que ficamos alerta. Na certeza de que todas essas transformações é para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Os desastres, as guerras, as epidemias, as doenças estão matando gente à vontade. Mas é para ser assim mesmo. Não tem como evitar. Não tem como evitar essas coisas. Como disse, não é nem o castigo vindo do céu ou nem vindo de Deus. É a obra do homem, aquilo que ele construiu. É importante lembrar que ele também disse que quando o homem soubesse que sabia tudo, ele modificaria. Então é bom que a gente assista essa mudança, essa transformação que está acontecendo no nosso planeta e no universo, não é só aqui na Terra. Por que da transformação? Só Deus poderia responder isso. Mas no nosso entendimento, através dos ensinamentos desse livro, trazido pelos nossos mentores, como já disse, essas transformações vai sim acontecer. Para melhor. Para melhor, tenho certeza disso. Eu jamais acreditaria de que o mundo fosse acabar. Esse mundo sim acaba para aqueles que morrem, mas ele já tem um outro mundo logo depois. Que nós já vamos falar nele dentro de instantes. Aqui é o sistema crístico. Qual a finalidade principal da vinda de Jesus, o nosso divino e amado Mestre? Como foi bom, como é grandioso. E nos dá até, no bom sentido, um certo orgulho de que Jesus Cristo veio como homem, viveu entre nós, comeu as mesmas comidas que nós comemos, dormiu em lugares que nós também participamos. Quer dizer, somente Ele, Jesus Cristo, poderia criar o que foi criado. O sistema crístico, na história da humanidade, é uma das coisas mais bem feitas e elaboradas até o momento. Veja, de que até então tinha dois caminhos. O homem ia para o céu, se tivesse ouro e prata. E ia para o inferno, os pobres. Para que entendemos bem, eram dois planos. Céu e terra, vamos dizer assim. No sistema crístico, a missão de Jesus foi exatamente criar outros planos, outros lugares. Aqui, devem ter 1000 pessoas, tenho certeza de que tem vários planos, um diferente do outro. Aqui nós estamos vendo, nós podemos pegar, sentir, um plano logo acima da nossa cabeça. É normal até certo ponto, você e sua alma gêmea está a 15 centímetros um do outro.
e não se vejam. E não é possível que um veja o outro. Porque há alguma coisa que os separa. Um está na frente, um está mais evoluído, outro está menos evoluído. Tudo isso a corrente nos proporciona. Tudo isso esse sistema do Pai da Branca, essa doutrina maravilhosa, essa corrente indiana do espaço e a corrente branca do Oriente Maior, nos dá essa oportunidade de Cristo. Aqui se beija, diz, aqui se pega, aqui se sente, você muda para cá, você muda para lá, aqui é livre. Esse plano realmente é gostoso. Esse plano da Terra realmente é muito bom. Nunca pensa para morrer. Tem gente que apela, não? O morrer que livrar disso. Não. Aproveite a vida aqui na Terra. Faça o máximo que você puder fazer. Não peça nada em troca. Não peça nada em troca. Faça. Quanto mais você fizer, mais vai render para você mesmo. Veja aí como é importante essa conduta, como é importante essa humildade, como é grandiosa essa tolerância e esse infinito amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus escolheu não os doutores da lei, não os professores, mas preferiu os pescadores? Sim, como já foi dito em instante, os homens, os valores, era pela quantidade de ouro e prata que você tinha. Fica muito difícil, mesmo porque os professores, os sacerdotes da época, ninguém mudava a cabeça deles. Está aí o resultado da humildade. Por que Jesus Cristo foi atrás dos pescadores? Porque era um homem simples, humilde e tolerante. Se ele não fosse, até mesmo o Cristo Jesus, teria sido mais difícil. Eu vejo de que um homem escolheu 72, se não me engano, de 72 ele tirou 12, e dos 12 ainda teve um que ele vendeu por 30 moedas. Então a gente precisa ter essa consciência dentro de nós. Não vamos virar santos, mas vamos ser pessoas normais, simples como já disse, simples como essa corrente, simples como ele faz essa branca, simples como esses maravilhosos, abnegados, pretos velhos, raposos e cavaleiros fechados. Os divinos espíritos que são os anjos e os santos. Devemos sim ter orgulho do que são. Orgulho no bom sentido. Não no sentido do orgulho, da vaidade, não. Do orgulho do simples. Do orgulho do manso de coração. Do orgulho do homem que tem força, condições de ajudar os seus semelhantes. Sem essa conduta, sem esse comportamento, sem essa humildade, sem essa tolerância, com certeza nós não íamos nos enquadrar no mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Quando ficar no próximo, ninguém está mais próximo de você do que você mesmo. Aqui tem alguém do seu lado. Daqui a pouco você vai para a sua casa. Já tem outro. Então, o próximo é o africano, é o japonês, é o baiano e os cearenses também. Tem algum aí? O Moraes até ficou mudo, né? Mas é por aí. Então, meus irmãos e meus mestres,
esperar uma coisa importante que tem aqui, que era o canal vermelho. Olha, não, é o próximo. Ah, tá aí. Aqui atrás, aqui. Beleza.